Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Quer dizer, são coisas que os apóstolos faziam ou fizeram, aleluia. Hoje essa missão cabe a cada um de nós, aleluia. Atos 16, vamos ler o versículo 16 e 17. A passagem mais conhecida, mas o Senhor, cada dia, Ele renova, né, aquilo que Ele quer falar conosco, em nome de Jesus. A palavra do Senhor se renova a cada momento, em nome de Jesus. Capítulo 16, versículo 16 e 17, que diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Pregava a palavra de Deus. Hoje essa missão está com cada um de nós. A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aí então que eles ali estavam na cidade de Filipos e eles saíram. Mas eles foram para onde? Eles foram para alguma festa? Não, eles estavam indo para um lugar de oração. Oração é a base de sustentação da igreja, é oração juntamente com a nossa fé. Fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, amados, um lugar de oração. Mas quando você vai orar, geralmente, ou quase sempre, se você não for perseverante naquilo que você quer fazer, vai aparecer um obstáculo. Uma criança que chora, uma pessoa que chama lá fora, o telefone que toca. Você tem que estar ligado e focado naquilo que você quer fazer. Esse é o meu momento com Deus. Eu preciso orar a Deus. Eu preciso orar naquele que vai me ajudar nesse momento que eu estou precisando, que eu estou chorando, que eu estou angustiado. Ou às vezes orar para agradecer já ao Senhor a bênção que você recebeu. Às vezes já é isso. Então, quando você vai orar, precisa você já vigiar e orar. Diz a palavra do Senhor. Nos saiu um encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhação, ou adivinhador, não sei como é que está na sua Bíblia aí, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, porque a Bíblia aqui fala de Paulo e Silas. Segundo os estudiosos da Bíblia, esse a nós aí estava se referindo praticamente a Timóteo, que andava muito também com Paulo. Então, e ela clamava dizendo, quer dizer, o espírito maligno que estava sobre aquela jovem, clamava dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E é da verdade. Irmãos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. O tema da mensagem hoje é: todo cristão é protegido de Deus. Todo cristão é protegido de Deus. Irmãos, o diabo então estava ali usando aquela jovem, ou aquela jovem estava sendo usado pelo diabo na adivinhação. Então ela estava trabalhando naquilo ali, e tinha pessoas por trás daquilo que estava ganhando dinheiro, usando aquela jovem que estava sendo usada pelo diabo. E ali então, ela saiu ao encontro de Paulo e Silas, e essa outra pessoa que provavelmente é Timóteo. Irmãos, e falando alto, esses homens anunciam o caminho da salvação. E ali, em Roma, não podia falar de Jesus. E ela já vai falando isso ali justamente para já arrumar uma acusação contra eles. Irmãos, para interromper o trabalho, quando nós temos uma vida
com Jesus, uma vida comunhão com Jesus, uma vida de oração, de jejum e consagração, o diabo não suporta. O diabo fica doido para te atrapalhar, o diabo fica doido ali para tentar te parar de qualquer forma, porque aquilo parece que vai sufocando ele não aguenta ver a nossa vitória, ele não aguenta ver a sua vitória, meu irmão, não aguenta ver a sua vitória, minha irmã. Então ele começa a arrumar as estratégias dele para poder tentar te parar. Mas aquele que está com Deus, aquele é vencedor. E é mais do que vencedor, diz a palavra do Senhor. Então ele começa ali um jeito de calar Paulo e Silas, e mais o amigo, provavelmente nós falamos seja Timóteo. E ela então começou a perseguir, a insistir naquela fala dela, que está lá em Atos 16, 18, que diz assim: isto se repetia por muitos dias, não foi só um pouquinho não, eles estavam ali pregando a palavra de Deus, está lá, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, ele estava atrapalhando o trabalho. O diabo, onde ele põe a boca para falar, ele põe a mão dele suja, ele atrapalha. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito que estava na moça, ele não estava brigando com a moça, ele falou ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aleluia. Irmãos, para falar uma palavra dessa com espírito maligno, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você vê ali que não teve recusa, não teve assim uma insistência de não sair, não, saiu na mesma hora. Mas por causa de quê? Nós vimos aqui que no começo aconteceu que eles estavam indo para um lugar de oração. Oração é importante na igreja, a oração, o louvor é importante, é tudo na igreja é importante, mas o importante é a oração, a adoração a Deus. Isso é importante. Então, amados, essa mulher, ou essa menina, ela estava possuída. Então na mesma hora, aquilo sai. E ali começou uma grande perseguição daqueles homens que tinham lucro por parte daquela menina que tinha um espírito de adivinhação. Então eles começaram a perseguir Paulo e Silas. E também essa outra pessoa, que na verdade quem foi preso foi Paulo e Silas, que a Bíblia fala aqui. Irmãos, é preciso estar cheio do Espírito Santo para suportar as perseguições. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não aguenta. É porque é pancada de um lado, é pancada do outro, mas o Espírito Santo vai te confortando, vai te consolando, vai te exortando, vai te edificando, você, a sua vida, e você vai ficando firme e de pé na presença de Deus. Através do Espírito Santo, é preciso estar cheio do Espírito Santo para suportar. Versículo 19 ao 21, nós vamos ler isso aí, ó. O que aconteceu? Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, do dinheiro, olha o que o dinheiro faz, ó. Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. 2 homens de Deus, nós estamos vendo, tem acontecido isso aí, pessoas sendo arrancadas das igrejas em outros países por aí. Não, a gente está vendo isso aí. E o levando aos pretores, que era uma espécie de funcionário da justiça da época, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Vamos ver só até aí. Irmãos, mas Paulo e Silas, eles também eram cidadãos romanos. Paulo, que era Saulo de Tarso, ele tinha sangue judeu, Silas também, mas eles cresceram lá na cidade de Roma,
nas províncias da cidade. Paulo foi de Saulo de Tarso, de cidade de Tarso, é uma província romana. Então ele cresceu como um romano, mas o sangue que corria na veia dele era judeu, assim como o de Silas também. Então, amados, mas a nacionalidade deles no papel era o quê? Cidadãos romanos. Irmãos, então judeu naquela época, ele não podia falar nada lá de Jesus em Roma, mas eles estavam ali pregando, porque estavam o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus também, ele é simbolizado pelo vento. Então o vento do Espírito Santo, ele te leva aonde Deus quer, aonde as pessoas precisam de uma palavra, aonde as pessoas precisam de um carinho, precisam de uma palavra de consolo, de conforto. Ali Deus te usa como boca de Deus para consolar aquela pessoa, para dar um abraço naquela pessoa. Às vezes um WhatsApp que hoje em dia existe aí, né, as mídias que tem por aí, não é a mesma coisa você fisicamente ali, é uma coisa presencial, que dar um abraço na pessoa. Quantas pessoas que não recebem um abraço tem há muitos anos já, tudo bem, bom dia, mas um abraço ela não recebe. Então, amado, a igreja está colocada aí para isso. Mas ali então, eles ficaram furiosos, né, porque perderam ali a sua parte do lucro, ou o seu lucro. Então, logo arrumaram uma sentença para eles. Primeiro eles foram açoitados, né, conforme diz aí, e levados para a prisão. Atos 16, 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, quer dizer, os funcionários, né, da justiça, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Irmãos, eles estavam fazendo algum tipo de bagunça na cidade de Roma, em Filipos? Não. Eles estavam lá defamando alguma pessoa? Não. Eles estavam lá quebrando as coisas? Não. Eles estavam lá anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. E olha o que eles passaram por estar falando de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que não falam de Deus, e nós não temos nenhum tipo de perseguição aqui no Brasil. Você é livre para falar, você é livre. Até quando vai ser, a gente não sabe. Em qualquer país do mundo aí a gente não sabe, mas nós somos livres. Mas tem pessoa que não abre a boca. Ela não abre a boca, a pessoa senta perto dela no ônibus, está ali precisando de uma palavra, vê que a pessoa talvez está até chorando, você não conhece a pessoa, você tem um jeito de você abordar aquela pessoa, que Deus, ali através do Espírito Santo, te mostra como você vai abordar aquela pessoa, você põe a mão no ombro da pessoa assim, se for o caso, pode ser um homem e tudo mais, se é uma mulher de Deus, está ali, um montão de gente dentro do ônibus, não vai ser vergonha nenhuma, pode ser uma mulher, põe a mão na costa. Eu não sei o que você está passando. Isso é uma das melhores estratégias que tem. Eu não sei o que você está passando, mas Deus pode mudar a sua vida. Deus está contigo, confia nele, busca nele. Eu não sei quem é você, mas eu estou sentado aqui, eu estou vendo que você está angustiada, você talvez está até chorando do seu lado, né? E então eu estou aqui como serva do Senhor, pode falar assim, tem jeito para o seu problema. Mas às vezes você não fala nada, aquela pessoa sai do ônibus, a mesma coisa. Ela entra chorando e sai chorando, e você não falou nada. Deus vai cobrar de você, porque você precisa ser boca de Deus aqui nesse mundo. A igreja precisa falar. O Senhor não está à procura de igreja muda, não. A igreja precisa falar. Por isso que nós somos levantados. Por isso que o Senhor nos escolheu, para que a gente vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, então nós estamos vendo aqui que eles foram levados para a prisão por pregar a palavra de Deus, pregar amor, pregar céu, falar dos perigos de inferno, mas ter uma vida cristã, uma vida com Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Então, amados, o diabo tem aprisionado muitos cristãos por aí. Mas por causa de quê? Muitos estão dando brecha.
A brecha tem levado muitas pessoas à sua própria destruição. Oséias 4,6, meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Mas nós conhecemos a palavra do Senhor. Talvez você dá brecha a si mesmo dentro da sua casa. Às vezes, no momento de ira, pode ser uma ira santa, mas às vezes você amaldiçoa o seu marido, amaldiçoa o seu filho ou sua filha, ou seu genro, ou seu neto, ou seu irmão que mora lá, através de uma palavra. A palavra tem poder, nós sabemos, nós conhecemos que a palavra, nós sabemos que a palavra tem poder, nós conhecemos a palavra de Deus. Deus fez o mundo, criou tudo através da palavra. Irmãos, a palavra ela pode abençoar e amaldiçoar. Que nós, cada um de nós, sejamos abençoadores. Aleluias. Não importa se as pessoas vão lançar maldição sobre nós, mas nós temos que lançar bênção sobre a vida das pessoas. Aleluia. Fazer o contrário. O mal se paga com o bem, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Versículo 25. Glória a Deus. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Irmão, está aí um mistério. Está aí um mistério. Eles não estavam em festa, não estavam em lugar, não estavam na cadeia. As festas tem coisa lá que você pode ver e tem coisa que você não pode ver. Nós sabemos disso. Tem coisa que você pode ver e tem coisa que você não pode ver. E tem festas que a gente nem pode ir. Mas às vezes você fala, eu sou forte, eu vou lá sim. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou lá sim. Agora você tem que ter convicção que verdadeiramente você é uma pessoa convertida. Você verdadeiramente é convertida. Não é convencida porque você vem na igreja, você é dizimista, você participa dos cultos. Não, tem que ver se verdadeiramente houve uma conversão, houve uma transformação na sua vida, para você entrar naquele tipo de festa, naquele tipo de lugar. Tem lugar que a igreja não cabe ali. Por que nós temos que ir naquele lugar, tal lugar, que não cabe a igreja, e aquelas pessoas nunca podem vir até na igreja? E eles não vêm, porque aqui machuca eles, que a palavra machuca também. Porque a palavra, ela vem, é como espada de dois gumes. Então ela vem e fala assim, ó, precisa consertar a sua vida nessa área. A pessoa não aguenta. A pessoa não aguenta, está batendo muito. Mas a vara, o cajado do Senhor faz o quê? Ele consola a pessoa. Nosso Deus é amor. Ele é amor. E Ele é justiça também. Amor e justiça. Então, amados, nós estamos vendo aqui no versículo 25, que eles não estavam ali, diante, né, daqueles outros presos, que eles não estavam ali, chorando e murmurando contra Deus, mas eles estavam ali, louvavam a Deus e oravam. Então, amados, presta bem atenção, às vezes é necessário, pode ser cada um de nós ir parar no hospital para você pregar para o médico. Às vezes é necessário você parar lá no presídio, no Ceresp, injustamente, você é inocente, mas talvez você passe uma noite ou 2 dias lá até o advogado te tirar, para você pregar para as pessoas que estão ali presas naquele lugar, para os carcereiros. Porque Deus, Ele tem a forma de atingir as pessoas, o objetivo. Ninguém barra os planos de Deus, ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Aonde Ele quiser te levar, Ele te leva. E Ele fala na sua boca lá, mas é preciso você estar cheio do Espírito Santo de Deus, aleluias. Então, se for no presídio, Ele fala na sua boca lá e te leva lá. Você fica preso lá 1 dia, 2 dias, 1 semana. Depois você sai. Às vezes te leva no hospital para fazer um exame, não é só fazer isso não, vamos fazer um check-up geral, aí você fica 3 dias lá. Eu não precisava disso, mas Deus sabe que precisava de você lá, você pregar para o médico, pregar para aqueles enfermos naquele quarto, pregar para os enfermeiros. Então, o Senhor te usa lá, porque se você não estivesse lá internado, quem ia fazer esse trabalho?
Já que talvez quem estava naquele quarto ou naquele leito ali de dor é uma pessoa talvez incrédula, talvez os médicos são de outras religiões, mas aí então Deus leva uma pessoa cheia de Espírito Santo, que é você, para falar naquele lugar, aleluia, para ser boca de Deus naquele lugar, aleluias. Irmãos, quantos médicos já converteram aí depois que ouviram do paciente quem é Jesus, aleluia? Quantos médicos? Irmãos, versículo 26, diz lá: de repente, depois daquela luta toda ali, todo cortado, machucado, não tinha nada daquele direitos humanos, não tinha nada de corpo de delito, para ver se a pessoa foi machucada antes de colocar na cela, não. Lá não tinha nada disso não, naquela época não. Hoje tem os direitos humanos aí, mas de repente veio mais do que direitos humanos, veio mais do que pessoa para fazer corpo de delito. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, aleluia. É o terremoto de Deus. Então veio a libertação, veio a providência de Deus, através daqueles louvores, através daquela oração. O Senhor chega até aquela cela e joga por terra os alicerces, e aquela cela se abre, aleluia. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida. Quando parece que você está trancado, parece que não tem saída, parece que não tem solução, parece que você olha para todos os lados, tem uma parede lá, outra aqui, uma montanha para lá, não tem passagem, o Senhor joga por terra e você sai liso dali, sai. Por quê? Você é protegido de Deus. Você é protegido de Deus. Irmãos, nós estamos vendo que a providência de Deus veio sobre a vida daqueles homens. Então, não há prisão que resista ao poder de Deus. Não há prisão que resista ao poder de Deus. Seja ela em qualquer área. Seja prisão física, seja espiritual, seja no casamento, seja financeira. Não há prisão que resista ao poder de Deus. Então, amados, nós sabemos que Deus, Ele trabalha de uma forma muito poderosa na vida da igreja que ora, na vida da igreja que busca a sua presença. Você acha que ele ia soltar Paulo e Silas se eles fossem crentes que não orassem? Eles estavam indo para a casa de oração quando essa menina veio possuída por um espírito de adivinhação. Então, amados, nós vemos que o Senhor entra com a providência, e aquilo que estava fazendo é que eles vão ficar presos, impedindo deles sair novamente para pregar a palavra. Então entra a providência de Deus e eles são libertos, aleluia. Irmãos, uma prisão com sentença de morte. Daniel, capítulo 6, versículo 7 e 9 ao 9, que diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Quer dizer, a todo instante tem armadilha contra a igreja. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, o decreto, e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o decreto. Irmãos, Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Os irmãos sabem disso. Isso aqui é só para a gente fazer uma reflexão. Com as janelas abertas, que dava para o lado de Jerusalém. Ele não teve medo. Ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus, não importava ele morrer, mas buscando esse Deus maravilhoso. Não importava. O que Daniel fez? Ele entrou lá, começou a chorar, fechou a janela, começou a orar debaixo da cama, escondido, e fez isso? Não! Para ele foi a mesma coisa do que nada aquele decreto no rei.
é melhor agradar a Deus do que aos homens. Ele deixou a janela aberta e conforme ele fazia, ele continuou fazendo, orava 3 vezes por dia. E eles, aquelas pessoas também movidas pelo inimigo, também, sabiam que ele ia fazer isso, continuar orando ao Deus dele, o Deus Todo-Poderoso. E foram lá e pegaram ele orando, e entregaram ele ao rei. O rei gostava muito de Daniel. O rei não queria dar a sentença para ele, que era ser lançado na cova dos leões. Mas não está assinado aqui, ó. O rei também foi enganado. Foi uma armadilha que fizeram para Daniel e também para o rei. Só que o Daniel já sabia. Falei, eu posso morrer, mas vou morrer mais com Deus vivo, Todo-Poderoso comigo. Eu vou morar no céu, aleluias. Ali então, está escrito aqui, essa assinatura do Senhor, então se cumpra. Aí o rei mandou jogasse ele, lançasse ele na cova dos leões. E o sono fugiu do rei aquela noite, porque o rei gostava de Daniel. Então, amados, nós vemos aqui que o diabo, ele tem pelejado diretamente contra as famílias. Não é só contra a igreja, é contra as famílias. Direto. Quantas pessoas elas casaram ou vão casar e vão direto para a lua de mel? Não é assim? Ou teria que ser? Se não for assim, teria que ser. Elas vão casar e vão direto para a lua de mel, com o marido ou com a esposa, no caso, né? Mas também com o inimigo. Irmãos, por que nós estamos falando isso? Tem até um filme aí no passado que parece que falava assim, dormindo com o inimigo. E é verdade, porque aquela lua de mel, ela acaba virando uma lua de fel. A pessoa tem uma vida de amargura, porque ela pensou no seu eu, pensou talvez no dinheiro daquela pessoa, talvez na beleza daquela pessoa, e fez um péssimo negócio. Um péssimo negócio na sua vida, porque interesse próprio, não orou a Deus, talvez não casou nem na presença de Deus. Talvez hoje em dia está muito esse negócio de ficar, mas cada um tem sua liberdade de fazer o que quiser, depois vai prestar conta ao Senhor. Por isso que tem muito casamento se desfazendo, se desmanchando, porque a casa foi edificada onde, diz a palavra do Senhor? Na areia. Irmãos, é preciso a gente ter uma vida com Deus. Quando Deus está no negócio, é diferente. Quando você coloca Deus em primeiro lugar em tudo que você vai fazer, é diferente. Deus enviou então, um anjo do Senhor e fechou a boca dos leões. Daniel ainda teve, vamos dizer assim, a felicidade de estar ali dentro com os leões, aonde os leões se viram até de cobertor para ele, para aquecer o frio de Daniel, porque nada foi feito com Daniel. Eles até acharam que os leões podiam estar até doentes. Tanto é que no outro dia, se você seguir aí, vai ver que de manhã o rei vai lá, chama Daniel, assim, rei, vive para todo sempre. O rei fica muito feliz de ver que ele estava vivo, tira ele e manda julgar os acusadores e os seus familiares também lá dentro da cova. Está vendo a família pagando o preço de aquela opinião errada, daquilo que você fazia errado? A sua família pode pagar o preço também. Pelo aquilo que você faz errado, a sua família paga o preço também. Talvez você está fazendo algum investimento, ou quer fazer algum investimento, coloca a casa no meio, não dá certo, tem que o banco vai lá e pega a sua casa, você vai morar debaixo da ponte, ou fazer um puxadinho na casa do irmão, para não ficar na rua. Tem que colocar a nossa vida na mão de Deus, aleluias. Irmãos, muitos casamentos, nós estamos vendo aí, mulheres têm tido noites de terror. Noites de terror. Não esperavam essa prisão no casamento.
não esperava esse tipo de prisão no seu próprio casamento, que era para ser uma bênção, uma lua de mel, uma coisa maravilhosa, construir família, ter filhos e ser feliz até que a morte separe. Mas não é assim que está acontecendo em muitos casamentos por aí. Em muitos casos, a pessoa sabia quem que era o seu cônjuge, mas o que ela fala? Ah, nós casando, eu dou um jeito, ele vai mudar ou ela vai mudar. Lê de engano. Lê de engano. Ah, eu dou um jeitinho. Lê de engano. Tem vários jeitos de eu fazer isso. Lê de engano. Quem muda o casamento, quem dá um jeito na situação, quem muda pensamento, quem transforma a pessoa, aquilo que a pessoa está pensando em entendimento, é Jesus Cristo. Ele muda a pessoa, ele transforma a família, ele conserta o casamento. Ele é um Deus construtivo, ele constrói, enquanto o diabo destrói. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar uma vida, e uma vida com abundância, aleluias, glória a Deus. Irmãos, é preciso ficar firme, como ficou Paulo, naquelas horas difíceis, todo cortado, de açoite, sangrando, com dor, como Silas, Daniel e outros mais que tiveram por aí. E nós hoje em dia precisamos ficar firmes no caminho, que é o Senhor Jesus, que Ele é a rocha. Pode ventar para um lado, pode ventar para o outro, mas a rocha que é Jesus, ela é firme, ela não sai do lugar. Quem sai é a igreja, mas a rocha fica ali. Se você está passado na rocha, se você está firmado na rocha, você não cai, você está firme. Glória a Deus. Estamos terminando aqui para a gente orar, aleluias. Irmãos, neste caminho que é Jesus Cristo, esse Jesus maravilhoso que tem guardado a nossa vida, esse Jesus que tem nos protegido, que tem abençoado o nosso casamento, que tem abençoado a nossa família, esse Jesus nesse caminho tem paz, tem amor, tem perdão, tem paciência, tem salvação, tem isso tudo. Mas tem pessoas que não querem se dobrar diante desse Deus Todo-Poderoso, aleluias. Mas também tem aflições. Quantos de nós que estamos aqui, que passamos ou estamos passando por aflições? Tem, mas nós sabemos que passa. O que não passa é a palavra do Senhor, e a promessa do Senhor, ela vai se cumprir na nossa vida, aleluias. Ela vai se cumprir, e você sabe que tem um dia final para acabar aquele sofrimento, aquela angústia, que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, aleluias. Irmãos, neste caminho às vezes aparece um cruzamento. Você vai muito bem, você vai orando, vai jejuando, vai consagrando, aí tem um cruzamento, vai que tem um cruzamento. Você olha para um lado de lá no cruzamento, tem vantagem, você vê vantagem, porque aquele cruzamento ali, ele pode ser a sua destruição, e é a sua destruição. Você está no caminho, que caminho que eu estou falando? Jesus Cristo. Você está no caminho, certo? Às vezes está chorando, mas está no caminho. Às vezes está sorrindo, mas está no caminho. Às vezes está passando por dificuldade, mas está no caminho. Aí chega naquele cruzamento, você olha para o lado de lá, você vê vantagens. Aí já te dá aquela balançada. Nós somos seres humanos. Você olha para o outro lado do cruzamento, vantagem também. E você olha para frente, lá na frente você vê Jesus. Aí você vê um caminho, assim, não tem nada, parece, mas a maior bênção da nossa vida está lá na frente, que é o Senhor Jesus. Mas as coisas daqui são atrativas, do lado de cá até mais ainda. Você pode escolher o lado de cá. O menos talvez que a pessoa escolhe é ficar firme no caminho que é Jesus, mas é nele que a gente tem que ficar. E às vezes nesse cruzamento é até colocado sobre a vida da igreja, para a igreja decidir se quer ir para lá ou se ir para cá, se quer ficar com Jesus. É ali que o Senhor vê se a igreja verdadeiramente, se aquela pessoa foi transformada, se aquela pessoa está convertida, adiante que Ele te mostra, né, aqueles banquetes, manjares bonitos de um lado e do outro, para você escolher, e mostra Ele lá na frente. Se você me seguir, passando, chorando, né, se você gemendo, às vezes com alegria, às vezes com tristeza, às vezes muito feliz,
mas se você ficar firme comigo, você há de alcançar a vida eterna. Mas e os dois lados? Você tem que decidir ou aquele lá, continuar no caminho. Então, amados, mas muitas pessoas têm ido para um lado ou para o outro e o caminho tem ficado vazio para muitas pessoas. Depois, para achar esse caminho de novo, só pela misericórdia de Deus. Irmãos, na verdade, muitas pessoas têm mudado de direção. Muitas pessoas. Que, na verdade, esses caminhos que nós estamos falando, esse cruzamento é armadilha para que você saia do caminho certo. O povo aí fora nunca está satisfeito com nada. E às vezes até dentro da igreja, nunca está satisfeito com as bênçãos, com as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Você quer mais. Você quer mais e mais e mais e mais e mais. Você quer todas as bênçãos do mundo. Claro que as bênçãos sempre são boas na nossa vida, claro. Mas, às vezes, o que é preferível? Você comer arroz e feijão? Ou você tem uma bênção muito grande de ter carne, ter isso, ter aquilo, mas você não pode comer aquilo porque você tem um problema. Você come aqui, você passa mal. Você come aqui, talvez altera a sua diabetes. Então, amado, o Senhor, Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo. Então, a gente, às vezes, pede ao Senhor coisas que a gente nem precisa. Mas você quer. Quando o Senhor te pede um pouquinho só, você não tem nada para dar para o Senhor. Irmãos, então, o povo aí fora não está satisfeito com nada. Nada. Então, e aqui dentro também. Aí eu estava, para a gente já orar, eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de uma ministração, muito tempo, que nós tínhamos pregado, ilustramos com uma ilustração que eu ouvi um pastor falar. Assim é o povo. Tinha um velho, um homem já de idade avançada, e mais uma criança e uma mula. E ali eu caminhando na estrada, passaram perto de um vilarejo, e ali as pessoas falaram assim: olha que ignorância, uma mula nova dessa, um velho e uma criança no chão. Que covardia, por que ele não põe a criança em cima da mula? Aí andando, o velho foi e pôs a criança em cima da mula. Continuaram andando, chegou lá na frente, olha que covardia. Uma mula nova, um menino novo, e um velho puxando a mula e um menino sentado em cima. Que covardia, o menino podia ir para o chão. Aí desce, o menino para o chão, o velho sobe para cima da mula. Aí chegou na outra, a mesma coisa, falou assim: olha lá, o velho em cima do menino puxando. O que eles fizeram? Juntou os dois, colocaram a mula em cima deles, foi levando a mula. Então, gente, o pessoal não está satisfeito. O Senhor tem te abençoado, tem guardado a sua casa, tem guardado a sua entrada, tem guardado a sua saída, e a pessoa não está satisfeita só de você estar aqui, de ter passado um dia abençoado com o Senhor. Às vezes você chorou, às vezes você reclamou de alguma coisa, às vezes você está passando por isso ou por aquilo, mas você está aqui na presença de Deus. Quantas pessoas estão acamadas na sua casa, estão internadas, ou estão lá no cemitério, ali velando uma pessoa que partiu, chorando. Irmão, tem pessoa que não está satisfeito com nada. Tem arroz e feijão para comer, ótimo. Tem gente que não tem nada. Tem arroz e feijão para comer, ótimo, porque tem gente que tem fome, mas não tem nada para comer. Nada, ou não pode comer. Está lá, mas não pode comer. Então, amados, no caminho que é o Senhor Jesus, tem muitas bênçãos, mas tem provações também. Que nós possamos suportar as provações, que o Senhor é conosco. E ficar firme no caminho. Mas o mais importante é ficar firme com Jesus. Não importa que Jesus passou por coisa que ele não merecia passar. Um homem justo, honesto, inocente, mas foi tocado por um bandido e assassino chamado Barrabás. Então, amados, que Deus te abençoe. Caminhar com Jesus é ter vitórias. Então, que nós possamos ficar firmes na presença de Deus, prosseguir. O Senhor, Ele tem verdadeiramente, o Senhor tem nos feito sonhar, o Senhor verdadeiramente tem nos dado cada dia um novo amanhecer, e cada dia o Senhor tem nos fortalecido. Quantas pessoas queriam estar aqui neste momento, mas não estão, porque não tem forças para se dirigir até a casa do Senhor. Tem carro,
Talvez tem um marido, tem carro, o filho tem carro, talvez mora perto da igreja, mas não tem força para vir, não tem força. Agora tem gente que vem de longe, vem para a igreja, cultuar, adorar esse Deus maravilhoso, buscar ajuda naquele que pode ajudar, naquele que pode salvar. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E você fique sempre sabendo, o Senhor está voltando para nos buscar. Então você vê que os outros estão pregando, anunciando o evangelho da salvação. Paulo e Silas e Timóteo, estava ali praticamente Timóteo, e eles estavam sendo perseguidos. Então cada dia que mais se aproximar a volta do Senhor Jesus, mais aperto a igreja vai passar. Mas não vamos passar sozinhos, vamos passar com o Senhor Jesus, aleluia. Ele sempre nos fortalece, Ele sempre nos mantém de pé na presença dEle. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, aí mesmo sentado em seu lugar. Vamos fazer essa primeira oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por estar na Tua presença, muito obrigado por o Senhor ter nos escolhido, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão que aqui está, pela vida de cada pastor, de cada missionário, de cada, meu Deus, Senhor, pessoa, meu Pai, que nesta noite não pôde estar aqui, meu Deus, mas que ela pensou em chegar, mas por algum motivo, algum problema, ela não pôde vir, meu Pai, mas que essa bênção chega até a tua casa, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de vitória, o Senhor sonda e esquadrinha corações, ó Pai, nessa noite, meu Pai, haja cura, haja libertação na casa dessa pessoa, meu Pai, que está, meu Pai, nos ouvindo, nos vendo, meu Pai, pelas redes sociais, meu Pai, Senhor, abençoa essa família, abençoa esse marido, abençoa esse filho, meu Pai, livre de todo mal, livre do caminho das drogas, livre do homem sanguinário, livre do laço passarinheiro, meu Deus, abençoa, meu Deus, essa família, meu Pai, que ora, essa família que clama pelo Teu nome, meu Deus, cubra essa família, meu Pai, com as Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre, amém, Jesus, graças a Deus.